Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso terceiro e último dia aqui da Arena Talks, na terceira edição da Seafood Show Latin America. Muito bom receber vocês aqui de novo nesse último dia. Para quem está chegando só agora, muito prazer. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e sou apresentadora aqui desses 3 dias de evento aqui na nossa arena. A Seafood Show Latin America tem o objetivo de fomentar o intercâmbio comercial do pescado em todo o continente, além de estimular a cadeia para explorar tendências de mercado, para estimular a troca de conhecimentos com especialistas e discussões relacionadas à evolução do mercado, tendo como pano de fundo a experiência do consumidor baseada em dados e inovações. Aqui na nossa Arena Talks, a gente está nesses 3 dias com uma programação intensa e muito rica, com painéis, com palestras. A gente está recebendo aqui profissionais que são referências nacionais e internacionais no setor. Estamos recebendo entidades de classe, empresários, autoridades, todo mundo vindo aqui compartilhar conhecimento e fazer essa troca aqui com vocês. A Seafood Show Latin America é uma realização da Francal e da Seafood Brasil. Nós queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecemos ao patrocínio do Ministério da Pesca e Aquicultura, ao apoio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e ao patrocinador aqui da nossa arena, a empresa Frumar. Agradecemos também aos nossos apoiadores, ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão, ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, Abrapes, Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ABGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, ECD, Consultoria Especializada em Food Service, FEDEAQUA, Federação Colombiana de Aquicultores, Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Instituto Food Service Brasil, Instituto de Pesca. Agradecemos também a Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, e a Peixe SP, Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União. Ontem à noite, a gente teve aqui, durante a feira, o Global Reception, um evento que reuniu 2 premiações aqui super importantes, o Seafood Innovation Show e o prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. Foi muito bacana, foi super emocionante. Para quem não conseguiu acompanhar, pode dar uma olhada nas nossas redes sociais e ir acompanhando tudo que aconteceu. Foi muito legal. E a gente quer agradecer aqui ao patrocínio de uma das empresas que patrocinou o menu do nosso evento, a Haru. Vamos acompanhar agora um vídeo dessa empresa. A piscicultura Haru, situada na cidade de Itatiba, vem desde 2021 focando na produção de pirarucu em sistema de recirculação, trazendo como pilares a sustentabilidade, o manejo produtivo de alto padrão e frescor. Tem como missão produzir o melhor peixe para os seus clientes e levar o gigante da Amazônia em águas paulistanas ao patamar que ele merece. Já pode ser encontrado nas principais lojas do Grupo Pão de Açúcar. A gente teve ontem essas 2 cerimônias de premiação e hoje a gente vai ter a cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro de Sushi. A competição já aconteceu aqui ontem, foram anunciados os finalistas e hoje vão ser anunciados os vencedores aqui na Arena Talks, às 17 horas. Então, estão todos convidados para participar dessa cerimônia aqui às 5 da tarde com a gente. Bom, agora a gente vai começar a nossa programação do dia aqui, o nosso conteúdo desse último dia da Arena Talks. A gente tem um dia bem especial hoje, muito conteúdo interessante. A gente vai ter 3 painéis da ABGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. E a gente começa hoje
com o Fórum Soluções Inovadoras em Processamento de Pescado. Esse é um bloco de conteúdos especiais que já aconteceu ontem e anteontem. A gente está trazendo aqui um conteúdo super especial com curadoria do Ministério de Pesca e Aquicultura e da Embrapa. A gente está recebendo especialistas renomados aqui nesses 3 dias. Hoje, o painel tem como tema a agregação de valor aos coprodutos da cadeia da tilápia e as perspectivas do consumo interno e das exportações dos produtos da piscicultura no Brasil. Eu vou chamar agora os nossos convidados aqui ao palco para compor esse nosso primeiro painel do dia. Convido agora o diretor do Departamento de Gestão Compartilhada de Recursos Pesqueiros do Ministério do Meio Ambiente, Gilberto Salles. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito bom receber você aqui. Pode ficar à vontade, por gentileza. Convido agora aqui ao nosso palco o chefe de transferência de tecnologia e pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Roberto Valadão Flores. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Por gentileza. Convido também a pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Ângela Furtado. Ângela, muito bom te receber aqui. Seja bem-vinda. Por gentileza, fique à vontade. E para fazer a mediação aqui dessa conversa... Opa, peraí que o pessoal da produção está querendo falar comigo. Ah, tá. É isso, Ângela, para você sentar aqui, para a mediadora ficar aqui. Vou chamar, então, a mediadora aqui desse bate-papo, que é a Patrícia Chicrala, pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela curadoria aqui desse conteúdo e por aceitar vir fazer a nossa mediação. Eu vou te passar aqui o meu microfone, agora é com você. Muito obrigada, Fernanda. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como a Fernanda falou, eu me chamo Patrícia Chicrala, sou pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, que está situada em Palmas, Tocantins. Convido a todos vocês que ainda não deram uma passada do nosso stand para verificar as nossas tecnologias, os nossos ativos que estão dispostos lá para a possibilidade de parceria com empresa privada, tá? Deem uma passadinha lá. E eu gostaria de começar, então, nesse fórum, nessa tarde de hoje, com o senhor Gilberto, por favor. Tenha bondade. Boa tarde. Seja bem-vindo. Agora é com você. Obrigado. Bom, o tema que eu vou tratar aqui é um tema mais geral, relacionado a recursos pesqueiros, né? E na visão do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Lembrando que, a partir de janeiro do ano passado, nós passamos a ter na estrutura de gestão de recursos pesqueiros no Brasil a gestão compartilhada, o que significa que o Ministério da Pesca e Aquicultura, recém-criado também o ano passado, né, depois de muitas estruturas ao longo dos últimos 20 anos, assumiu a gestão pesqueira e o Ministério do Meio Ambiente passou a trabalhar com o MPA na gestão compartilhada. Eu vou explicar um pouco dos alertas assim, gerais que a gente está trazendo em relação a essa aproximação, novamente, né? O que o meio ambiente tem a dizer, nem todas as mensagens são alvissareiras, não confundam o mensageiro com a mensagem. E o tema que eu vou tratar está um pouco deslocado dentro do painel, porque era para ter sido feito ontem, e aí eu acabei mudando a programação, a organização me colocou hoje aqui, mas eu acho que é um tema que é para todas as partes da cadeia produtiva, desde a captura ou da produção, no caso da aquicultura, até o consumo. É um alerta geral para que a gente tenha estratégias de enfrentar algumas situações que estão se agravando nos últimos anos e alguns caminhos que a gente vê para melhorar essa situação. Então, eu sou Gilberto Salles, estou como coordenador desse departamento no Ministério do Meio Ambiente, sou oceanólogo de formação e mestrado e doutorado em administração pública, então estou nisso aí, sou do governo, sou do Estado, funcionário público, então estou há muitos anos nessa lida, né? Trabalhei em muitas pontas nisso e vou tentar passar um pouco dessa visão para vocês. Bom, a gente tem velhos problemas, né, e novas possibilidades. Alguns velhos problemas na gestão pesqueira vêm da ideia de infinitude, né, nos recursos pesqueiros, são questões culturais. A gente tem
por exemplo, os primeiros milagres, né, da Bíblia trazem a infinitude, a visão de que teríamos que explorar os recursos, e isso ficou muito marcado na nossa cultura, o que hoje em dia a gente tem que enfrentar com outras alternativas, né? Bom, temos problemas mais novos, vamos dizer assim, nos últimos 15, 20 anos, né? A superpopulação, hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas, temos um aumento de consumo natural, todo mundo quer, né, quer ser um consumidor, né, responsável, mas consumimos, 8 bilhões de pessoas não é pouca coisa. E no caso da pesca, nós temos a sobrepesca, que são só imagens para ilustrar um pouco a situação, onde nós tínhamos no início do século XX muito pescado e pouco esforço de pesca, e agora, em 2024, esse slide está bem desatualizado, a produção pesqueira aumentou, o esforço pesqueiro aumentou, as tecnologias aumentaram, e nós temos que garantir que haja estoque para todo esse esforço pesqueiro. Bom, nós temos, dos velhos problemas, alguma interação com espécies ameaçadas, que é um problema que vem crescendo nas últimas décadas também, né? Temos, da estrutura de gestão no Brasil, a precariedade de dados. Ontem foi discutido aqui num dos painéis esse problema, né? O Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Pesca, vem trabalhando para reconstruir a base de dados, a Embrapa contribui também nisso, e muitas universidades, então está melhorando a disponibilidade de dados, mas é um problema antigo. E a instabilidade na estrutura de gestão, só para lembrar que nos últimos 20 anos o Ministério da Pesca já foi secretaria, foi SEAP, foi SAP, foi vinculado a outros ministérios e, finalmente, ano passado é recriado como Ministério do Meio Ambiente. Então, essa instabilidade também não contribui para a estabilidade das estruturas de pesquisa e gestão. Aqui eu trouxe imagens só ilustrativas, né? Um ato de pesca, um barco do Maranhão, que foi capturar pescado, obviamente, e aí capturou golfinhos em 2007, houve uma grande... foi divulgado, houve uma grande grita em relação a isso, e acabou surgindo a regulamentação da pesca de emales no Brasil a partir dessa crise em 2007. Bom, eu acho que esse gráfico, só para resumir o problema, ele tem basicamente o esforço de pesca, o rendimento da pesca e o esforço, né? As espécies-alvo, elas têm uma resiliência maior do que espécies mais vulneráveis. Então, esse é um problema que também afeta essa interação meio ambiente e recurso pesqueiro. O mundo inteiro trata esse problema, e no Brasil a gente tem uma série de medidas para enfrentar essa dificuldade. Lembrando que há 20 anos atrás, comecei um projeto com a indústria pesqueira aqui de São Paulo e de Santa Catarina para mitigar impactos da pesca de atuns em tartarugas marinhas, um programa que foi muito promissor, deu muitos resultados, né? Encontrei o Roberto Imai hoje aí, lembrando daquela época, foi muito interessante essa aproximação, meio ambiente e gestão pesqueira. Bom, eu não vou entrar em detalhes, existe essa dificuldade, né, entre algumas espécies não suportam o esforço pesqueiro das espécies-alvo, esse é um problema, né, por conta de uma dificuldade, não dificuldade, de uma situação da biologia das espécies. Algumas espécies são mais propícias a ser recursos pesqueiros do que outras. Não vou entrar em detalhe, né, são estruturas biológicas das espécies que levam a ter essa diferença entre aquelas que têm resiliência e aquelas que não têm resiliência. Enfrentar isso no dia a dia da pesca é um problema tanto para os governos, para a pesquisa e para o setor pesqueiro. Bom, outro problema que só para trazer um pouco aqui também, né, a gente vem trabalhando nesses dados há muito tempo, e agora, mais recentemente, a gente tem o aquecimento dos oceanos como um problema mais visível, né? Embora fosse restrito a alguns painéis, hoje a gente percebe isso de maneira mais clara, lembrando que temos um oceano só, né? A gente divide em partes por uma conveniência científica, mas nós temos esse problema e a conexão, a interdependência entre os elementos do ecossistema nos leva a levar em conta isso, né? Nós queremos utilizar recursos pesqueiros ou água para a produção pesqueira de aquacultura, lembrar que no caso da área marinha e da área terrestre também, tudo isso está interconectado. Então, estar de olho nessas questões mais amplas, né, das crises que a gente tem pela frente é importantíssimo para o setor também, porque tem que se planejar para investir em relação ao que vem por aí. Então, vou só mandar algumas pinceladas sobre isso, né? A questão do regulador climático, o mar como regulador climático, é importante que a gente reforce esse papel, né, porque não só na produção de proteína, mas para regular a temperatura do planeta e absorve calor em grande quantidade. Ao longo das últimas décadas, isso vem acontecendo de maneira muito intensa. Lembrando que todo o conjunto de organismos, né, faz parte desse colchão,
desse atenuador das crises climáticas no mar, inclusive as espécies que são objeto da pesca, né, as espécies alvo da pesca. Bom, dos principais impactos, né, que nós, pesquisadores e outros que trabalham com as questões climáticas, vimos trazendo, né, para discussão, né, tem vários: poluição, resíduos sólidos, supressão de hábitats, tráfico, mas a sobrepesca e a pesca o chamada destrutiva ou não responsável, ou, como se diz em inglês, ilegal, não reportada, não regulamentada, é um problema para todos os países do mundo e no Brasil também, e é assim que a gente vem trabalhando com o setor, para diminuir esses impactos. Bom, o aquecimento global, não vou entrar em detalhe, né, tem sido cada vez mais forte, é uma ação de longo prazo. A gente vem, essas tendências agora, nos próximos anos, mesmo que a gente pare de fazer produção de gases de efeito estufa, o mar já está num crescimento de temperatura mais rápido do que todos imaginávamos. Então, o setor pesqueiro também tem que estar ligado nisso, porque isso tem consequências para o suprimento de biomassa que vai gerar o produto da pesca. Só um número assim, né, parece um pouco espantoso, mas o aquecimento global nos últimos anos, 25 anos, é que o mar vem, os oceanos vêm absorvendo, seria estimado em 3,6 bilhões de bombas atômicas, como a de Hiroshima, lançadas nos últimos 25 anos, e esse calor todo sendo absorvido pelo mar. Então, não é pouca coisa, o mar é grande, não é infinito, mas ele tem sido resiliente para absorver toda essa produção de calor. Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Isso aqui é um conjunto de vetores que se interagem, né? Mas basicamente eu queria dar destaque, né, que entre os problemas que a gente vem enfrentando, né, nos últimos anos, né, a ruptura de pescas, os colapsos de alguns estoques nos últimos anos tem sido um problema, e a gente tem que estar atacando isso, que é o nosso papel principal. Para ter pesca, tem que ter recurso pesqueiro; para ter recurso pesqueiro, tem que ter uma biomassa e um ambiente razoavelmente saudável para continuar suprindo de proteína o setor pesqueiro como um todo. Como esse efeito do aquecimento é prolongado, então nós temos um vetor aí que não é fácil de frear, mesmo que a gente faça tudo certo, como a ciência diz, em relação ao gás de efeito estufa, existe um delay, né, uma tendência ainda de crescimento. Então, tem algumas opções, né, que são discutidas nos painéis de mudança climática, de como que a gente pode atenuar esse efeito de longo prazo, mas já existe uma tendência de aquecimento para os próximos anos ou décadas, muito difícil de frear, porque ele vem sendo aquecido aos poucos e agora assume uma velocidade maior. Dentro dos principais efeitos, né, esses aí são um pouco catastróficos, né, mas, mais uma vez, não confundam o mensageiro com a mensagem, mas as crises que a gente vem enfrentando, que têm desdobramentos para a gestão pesqueira, além da poluição e da mudança do clima, a perda da biodiversidade é uma delas. Então, são desafios que o setor produtivo tem que estar contribuindo com governos e ciência para enfrentar nos próximos anos aí. Só para um exemplo, a gente teve nos últimos anos no Brasil contaminações muito fortes, né? Lembrando do acidente de Mariana, de Brumadinho, que afetou a área não só do Rio Doce, mas também a área costeira adjacente no Espírito Santo. Então, são efeitos que a gente vem enfrentando, situações muito graves, né, que o recurso pesqueiro acaba sendo afetado também. Bom, e aí nós temos uma disputa de espaço, né, no mar. Eu acho que isso que aproxima mais do que tudo atualmente o setor pesqueiro, do governo e da ciência, porque existe uma disputa de espaço, né, no mar, para outros setores, né? Não só a contaminação continua, plástico, etc., mas nós temos também outros setores disputando espaço no mar com a pesca. No mundo inteiro, esse efeito continua assim, não há um freio, né? Nós não deixamos de contaminar, não deixamos de poluir, isso continua acontecendo de maneira mais progressiva, mas nós temos uma disputa de espaço também por território, né? Bom, lembrando que a resiliência é o que a gente pode apostar, né? O ambiente e as espécies conseguem dar respostas, né, a determinados vetores, mas isso tem limite. Então, um dos papéis do meio ambiente na gestão pesqueira é contribuir para que essa resiliência seja cada vez maior e consigamos manter as produções e a qualidade ambiental de maneira harmonizável. Bom, aí a disputa de espaço, né?
Nos próximos anos e décadas, nós vamos ter uma ocupação muito maior da área marinha. Estou falando da área marinha, poderia ser também na área terrestre, nos rios, com hidrelétricas, com uso da água para a agricultura, mas falando do mar, a gente tem uma tendência de usos do espaço marítimo de maneira muito forte, com vetores de energia, energia eólica, nova mineração, porque precisamos produzir metais raros para baterias. A própria transição ecológica nos leva a ocupar mais o mar do que vínhamos ocupando antes, e são espaços disputados. Então, a pesca extrativa marítima vai ter que disputar espaços cada vez mais com outros setores da economia, e esse é um trabalho, né, de estratégico que a gente tem que fazer de maneira muito responsável, né? Bom, aí nós temos nesse quadro todo de más notícias e algumas possibilidades, muitos conflitos, né? Lembrando que a gente tem o mundo idealizado, todos harmonizados, desenvolvimento sustentável, metas da Rio 92 nos levam a crer que há um caminho harmonizável, que os interesses podem ser comuns. Mas, na prática, a gente lidar com aquele outro círculo ali. Os interesses são conflitantes, é natural que sejam conflitantes, então o desafio é muito maior quando você tem interesses conflitantes, objetivos que, em alguns casos, são excludentes. Se o meu objetivo inviabiliza o seu, nós vamos ter dificuldade de harmonizar interesses. Então, é um jogo de perde-perde, a gente tem que transformar num jogo de ganha-ganha, e não é fácil você convergir para um mundo idealizado, que é o mundo da sustentabilidade, o mundo da bioeconomia, como chamamos hoje em dia, né? Onde a economia e a conservação caminham juntos. É um grande trabalho de gestão que a gente tem que fazer todos os dias e cada vez mais forte. Bom, novas oportunidades. A gente teve na recriação do Ministério ano passado a Secretaria Nacional de Bioeconomia. O que é bioeconomia? Bioeconomia é exatamente o que a gente almeja que exista na prática, que é uma economia, aqui tem um conceito, né, mas basicamente é uma economia que tenha todos os predicados da sustentabilidade, além de predicados ou de atributos sociais, de justiça social. Então, é o desafio do momento, né? A gente fala em sustentabilidade, hoje a gente tem um conceito que nos desafia um pouco mais, que é desenvolvimento econômico com conservação da natureza e justiça social. O conceito ele é idealizado, obviamente, mas é em cima desse conceito que o governo federal e o Ministério do Meio Ambiente vem apostando a sua energia e trazendo para junto de si o setor pesqueiro, o setor econômico de maneira geral, no setor pesqueiro também, buscar alternativas e critérios para que a pesca e a aquicultura sejam bioeconomia é o grande desafio do momento para o governo federal. Bom, a gente tem algumas ações estruturantes, eu vou resumir aqui, né, para finalizar minha fala, depois eu vou estar à disposição para conversar um pouco. A regulamentação da gestão compartilhada, porque o conceito é muito amplo, como que MMA e MPA trabalham juntos com o setor, com a ciência, para fazer isso funcionar. A gente vem fazendo uma minuta de decreto desde o ano passado com o MPA, acho que até o final desse ano a gente consegue publicar. O plano de conformidade, que eu vou falar rapidamente, que é a aproximação das normas da realidade das normas, sabendo que na pesca e na agricultura nós temos uma distância muito grande das normas vigentes com a realidade dos setores, então essa aproximação é muito importante. E a estruturação institucional da gestão do governo, que é deixar de ser só um ministério, isso é para o MPA principalmente, só um ministério em Brasília para passar a ter capilaridade e estar nas áreas onde existe a pesca e a aquicultura. Isso pode ser feito pelo próprio Ministério ou com instituições de governo que passem a compor essa rede, como, por exemplo, a Embrapa, como, por exemplo, institutos de pesquisa, universidades. Então, é nesse sentido que o MPA vem trabalhando com o apoio do Ministério do Meio Ambiente também. Bom, aqui é só um detalhe, né, o que é a gestão compartilhada, né, a minuta de regulamentação vem sendo trabalhada para dar um pouco mais de celeridade no processo e principalmente de transparência para o setor pesqueiro, para a sociedade, o que é a tal gestão compartilhada, como que ela deve funcionar, que benefícios ela pode trazer para a gestão pesqueira e para a agricultura. Alguns benefícios básicos, o fortalecimento institucional, um ponto importante que eu acho que a gente tem que considerar a descentralização da gestão pesqueira, ela é muito centralizada, os problemas acontecem nos territórios, nos maretórios e não em Brasília, então ter capilaridade é fundamental para que a gente consiga entregar mais resultados para a gestão pesqueira, então a descentralização é muito importante e o poder compartilhado obviamente só vai acontecer se houver uma aproximação com o setor cada vez mais produtivo.
Bom, já falei da capilaridade, né? Tem algumas propostas que não vamos discutir aqui, mas temos tratado disso de maneira muito forte, porque sem capilaridade a gente acredita que o sistema de gestão pesqueira não pode funcionar bem, porque nós não temos as estruturas nos níveis estaduais e municipais, assim como o sistema de saúde tem. Um exemplo, a gente vai precisar de uma saúde aqui, eu vou no posto de saúde, na UPA, no município, o sistema de gestão pesqueira não tem essa estrutura, então isso nos deixa muito centralizados e muito distantes dos problemas em muitos casos. Bom, o plano de conformidade eu já pincelei um pouco, é a aproximação das normas e da realidade. Isso requer uma revisão das normas, por um lado, e uma comunicação melhor com o setor, por outro, né? Por exemplo, a IN 10 de permissionamento da pesca é de 2011, nunca foi revista. Ela tem que ser revista com urgência, então é um dos exemplos, né, que a gente está trabalhando com o Ministério da Pesca. Bom, é isso que eu queria dizer. Assim, eu fiz um resumo aqui, né, dos principais alertas que a gente tem trazido, né, para a gente discutir, para que o setor também nos ajude a buscar caminhos. Obviamente que melhorar a produção, melhorar de maneira mais responsável o consumo, né, as palestras que vão me suceder aqui, isso é importantíssimo e a gente tem esperança, né, e confia de que essa aproximação entre governo, setor e ciência dê frutos, né, melhores do que temos tido nos últimos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilberto. Muito obrigada pela sua apresentação, gostei bastante. E queria pedir, pessoal, por favor, que as perguntas fossem feitas no final do bloco das apresentações. Teremos na sequência agora a pesquisadora Ângela e depois o Roberto, e a gente faz 10 minutinhos de bate-papo no final com os apresentadores. Pode ser assim? Então, aguardem aí, por favor. E agora, então, eu gostaria de chamar a pesquisadora Ângela Furtado para conversar com vocês sobre agregação de valor aos coprodutos da cadeia da tilápia. A Ângela é pesquisadora da Embrapa, Agroindústria de Alimentos, lá no Rio de Janeiro. Por favor, Ângela, o palco é seu. Oi, Patrícia, obrigada. Tá? Uma boa tarde para todo mundo. Bem, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, né, das nossas experiências de algumas unidades da Embrapa que vem contribuindo, né, para a gente tentar agregar valor ao que a gente normalmente chama de resíduo, mas que são os coprodutos, né? Ou seja, que tem ainda valor, né, que a gente pode, na realidade, ganhar com esse chamado resíduo, né? A gente sabe que o mercado da tilápia, o Brasil é o maior produtor da América Latina, né? E a produção em 2023 foi de 579 mil toneladas de tilápia, sendo que o principal produto, né, da exportação são os filés, né, frescos e congelados. Se a gente imaginar, né, que se a gente pegar dessas 500 mil toneladas, se 100 mil toneladas são filés, imagina quanto que a gente, né, gera de resíduo. Né? Se a gente imaginar que é em torno de 30% a 35% é filé e o restante é resíduo, a gente gera, pelo menos a cada 100 mil toneladas, de 60 a 70 mil toneladas, né, desse resíduo. Então, a gente não pode jogar isso na natureza, né? A gente tem que dar um destino, né? E pensando, principalmente, que tem que ser uma utilização sustentável, eficiente, né, para contribuir para a economia circular da tilápia. A gente sabe, ontem mesmo, o Leandro falou aqui sobre, né, o gerenciamento hídrico, né, ou seja, você tentar diminuir o uso de água, né, nas indústrias de filetagem, e a gente, de alguma forma, também tem que contribuir para que esse resíduo que é gerado lá também possa ser transformado em produtos com agregação de valor. Alguns exemplos, todo mundo já sabe, né, que vem, né, da pele, você pode fazer o couro, colágeno, gelatina, inclusive para uso médico. Essa pele, né, já tem sido usada, principalmente lá no Ceará, para queimaduras, né, para poder você conseguir fazer com que seja mais rápido, né, a regeneração, né, da pele. Né. O espinhaço, a gente pode, que normalmente é que as indústrias fazem, né, a farinha de peixe, pode ser usada para biofertilizante, óleo de peixe, biogás. Nós temos, né, a CMS, que é a carne mecanicamente separada, que a gente faz diversos produtos, como a gente viu ali na Brazilian Fish, né, que tem bolinhas de peixe, almôndega, quibe. Podemos ter empanados e embutidos. E as vísceras também, que podem ser utilizadas para hidrolisados,
a retirada de ômega 3, óleo de peixe e ração. Então, a gente pode, de uma forma, né, fazer com que esses 70%, 60% a 70% de resíduo seja aproveitado quase que na sua totalidade. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, o que nós temos feito na Embrapa. Né? Por exemplo, com a pele da tilápia, o pesquisador Jacinto, da Embrapa Pecuária Sudeste, ele vem trabalhando com o curtimento de couro. A gente sabe que isso já tem algumas empresas que já estão fazendo, né? Tanto com pele de tilápia, com pele de pirarucu, só que o Jacinto ele modificou um pouco o processo, né, de obtenção desse curtimento para o quê? Para ser um processo mais sustentável, né? Com menor quantidade de resíduos químicos, porque a gente, principalmente cromo, então que seja absorvido, que a pele não absorva isso de alguma forma, na realidade, até auxilia, né, para que esse produto fique mais estável. Então, ele tem dado diversos cursos, né, Patrícia? Principalmente em Mato Grosso, tá? Mostrando, né, capacitando alguns produtores em relação a essa pele. Além disso, a gente tem a pele da tilápia, onde a gente pode retirar o colágeno e a gelatina. Né? Na realidade, a diferença entre um e o outro está exatamente na rota química e enzimática que você vai utilizar. Mas você pode tirar de cada mais ou menos 6 quilos de pele de tilápia, você pode produzir ou 1 quilo de colágeno ou 1 quilo de gelatina. Tá? Então, é uma quantidade que é razoável, né, que pode ser utilizada em diversos produtos, como a gente vai ver aqui. Falando um pouquinho desses produtos, né, que a gente também tem desenvolvido, principalmente a nossa, né, irmã, né, co-irmã, a Embrapa Agroindústria Tropical, em parceria com a Agroindústria de Alimentos, nós temos, por exemplo, os filmes nanocompósitos de gelatina, que são filmes que podem ser utilizados como barreiras para alimento. Então, a cada quilo de gelatina que você usa para a produção desses filmes, 90% você consegue transformar nesse filme. Ou seja, o que se perde, 10%, é muito pouco. E esse tipo de filme, você pode, ainda está em desenvolvimento, você pode utilizá-lo como filme, esse filme plástico que a gente utiliza nas embalagens para manter os minimamente processados, ou para quando na própria carne que a gente compra no supermercado. E aí você pode aderir a esse tipo de filme algumas propriedades, né, alguns antioxidantes, para poder preservar por mais tempo. Então, isso é um grande estudo que a gente tem que continuar fazendo, e a gente está procurando parcerias para continuar. Fora isso, você tem os hidrogéis de colágeno, que você pode ter aplicações dele, tanto na indústria alimentícia, cosmética ou biomédica. Na indústria alimentícia, ele pode vir como texturizante, porque, na realidade, como ele absorve água nesse hidrogel, ele pode ser utilizado como espessante ou um texturizante na indústria de alimentos de um modo geral. E, fora isso, em aplicações também em cosméticos, né, para fazer hidratantes, né, ou até na área biomédica. Tá? Inclusive para fazer curativos também. Então, também a gente está em desenvolvimento ainda e procurando parceiros para fazer com um desenvolvimento maior e fazer a validação desse produto. Fora isso, você também tem as nanofibras, tá? De colágeno, que, seguindo uma outra rota, você também usando rotas enzimáticas e rotas químicas, fazendo um produto que também pode ser utilizado principalmente em curativos, tá? Substituindo outros produtos químicos que nós temos no mercado. Então, também, e que pode ser ir absorvendo, e a pele ir absorvendo também antioxidantes, por exemplo. Tá? Temos também a emulsão de colágeno. Tá? Essa emulsão você pode fazer, por exemplo, um cosmético, que nós chegamos a fazer, e as pessoas que a gente, numa reunião que a gente teve, né, na Embrapa, que testaram, viram que era um hidratante maravilhoso, já queriam saber onde que estaria vendendo para comprar, porque realmente deixava a pele super macia, entendeu? Você sentia a diferença na pele que passava. Estamos procurando também parceiros, né, para que a gente possa colocar essa tecnologia também no mercado.
E temos também o aerogel, que é o quê? Que é uma gelatina que ela é hidrofobizada. E o que a gente pode usar esse aqui? Exatamente para absorção de óleo, por exemplo, na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, ou nos rios Tietê, tá? Para absorver. E um detalhe, esse produto consegue extrair esse óleo, né, dos rios, e você depois ainda pode reciclar. Você pode retirar e reutilizar esse aerogel. Então, essa é a propriedade que é bem interessante dele. Tá? Passando agora para produtos alimentícios, a gente tem desenvolvido patês e salsichas, que outros institutos de pesquisa já fizeram, mas a gente está o quê? A gente está introduzindo fibra. E essa fibra é exatamente para diminuir a quantidade de gordura que você coloca nesses produtos. Né? Que a gente sabe pela legislação, por exemplo, o patê, você pode usar até 32% de gordura na sua formulação. E a gente já conseguiu colocar de 6% a 8% de fibra no lugar dessa gordura. Tá? Então, com isso, você está diminuindo, né, gordura, né, num produto que pode ser, além de ser um produto que é, vamos dizer, mais saudável, porque está vindo proteína de peixe, né? Você ainda consegue diminuir a quantidade de gordura e, com isso, ficar um produto mais saudável, que pode ser, inclusive, consumido com crianças. Né? A gente já fez até alguns testes, não essa salsicha aqui, mas uma outra salsicha, inclusive com pescado marinho, tá? E fizemos testes em escolas e as crianças gostaram muito da salsicha de peixe. Então, eu acho que é um lado promissor, e que a gente vai, com isso, aproveitar a carne mecanicamente separada, né? Ou aquelas aparas, né, quando você faz a filetagem, que não pode ser, que acaba sendo descartada também. E é muita proteína sendo jogada fora. Né? Então, a gente tem que realmente, de alguma forma, tentar resgatar isso e utilizar isso. E aí, aqui, a gente usou a fibra de abacaxi e já estamos fazendo também outro desenvolvimento com outras fibras de frutas. Tá? De uva também, caju, tá? E aí, com isso, você consegue, e fica um produto que realmente ele não fica, vai ter fibra ali, não, porque a gente usa em pó, então não aparece muito. A gente conseguiu botar até 6% a 8%, sem dar aquela arenosidade que dá, né, uma fibra de fruta. Além disso, nós também temos o embutido e o empanado de tilápia, que nós fizemos também esse embutido tipo uma mortandela, um fiambre, e que também ficou muito gostoso. Tá? E um empanado que, na realidade, você tem como se fosse um tipo nugget, a gente não pode falar isso que é uma marca comercial, mas se fosse assim, e que realmente também você colocando fibra nele também, ele fica com... É gostoso, tá? A gente pensou até em trazer aqui, mas infelizmente não deu tempo da gente trazer para fazer a degustação. E são produtos que tem atrativo para a criança, principalmente porque tilápia não é um peixe que tem um sabor muito forte. Então, não tem a rejeição, né, que a criança, às vezes, tem em relação ao peixe. Né? Tá? E, por último, aqui, eu vou falar do hidrolisado de gelatina, que também, como os outros produtos que eu acabei não comentando, vocês podem ver que tem um símbolozinho de um peixe aqui, eles fazem parte de um projeto que a Embrapa tem, que é coordenado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, que são ações estruturantes da cadeia, tá? Principalmente de 4 espécies, tilápia, tambaqui, camarão e garoupa. Tá? E que a gente tem feito desenvolvimento em diversas áreas. E esses produtos foram exatamente desenvolvidos dentro desse projeto, que tem a parceria, né, e financiamento do BNDES, do Ministério da Pesca e Aquicultura, tá? Com parceria com o CNPq. Então, esse último produto, que é o hidrolisado de gelatina, ele é exatamente o quê? Você pegar a gelatina que você fez lá atrás por uma rota tecnológica, né, química ou enzimática, e aqui você também, através de enzimas, você deixar essas proteínas mais disponíveis, né? As proteínas e peptídeos, que são tão importantes, né, para a gente, porque a gente sabe que os aminoácidos do peixe são bastante relevantes para a nossa dieta. E, com isso, você consegue ter esse produto estando mais disponível. Tá? E aí você pode usar o quê nesse produto? Ele não tem sabor, não tem odor, tá? não tem
nenhum aroma, nenhuma cor que remeta ao pescado. E ele pode ser usado em diversos tipos de alimentos, bebidas, cosméticos e suplementos alimentares. Então, na realidade, todos esses produtos estão na nossa base, né, de ativos da Embrapa para serem, na realidade, a gente tentar colocar no mercado de alguma forma, né, procurando os nossos parceiros. A gente espera, a gente já está conversando com algumas empresas aí, com algum desses ativos, mas a gente gostaria que a gente conseguisse chegar com tudo isso no mercado, porque com isso, a gente conseguindo chegar, a gente vai diminuir a quantidade de resíduo que é gerado e dar um valor maior, né? Agregar maior valor a toda essa cadeia da tilápia. Então é isso, agradeço a vocês e fico também aberta a perguntas no final, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Adorei a sua palestra, sou fã desses produtos e queria só reforçar, pessoal, que a Embrapa, nós fazemos a pesquisa, mas a gente precisa da parceria de empresas privadas para fazer a conclusão e efetivamente colocar os ativos no mercado. Porque a Embrapa ela não vende os cremes, ela não vende os hidrogéis, ela não vende a gelatina, o colágeno. Nós vamos até uma parte do processo. Por isso que a Ângela falou, está frisando, que nós estamos em busca de parceiros, de empresas privadas que desejam fazer a colocação das nossas tecnologias no mercado e terem aí nas embalagens o selinho Tecnologia Embrapa, né, divulgado pelo Brasil e pelo mundo. Agora, para encerrar o nosso Fórum de Soluções Inovadoras em Processamento de Pescado, um diálogo entre Embrapa e MPA, eu gostaria de chamar aqui ao palco o pesquisador Roberto Flores. Por favor, Roberto. Ele vai conversar conosco sobre as perspectivas do consumo interno e das exportações dos produtos de piscicultura no Brasil. Roberto é pesquisador da Embrapa Pesca e Agricultura, está lotado lá em Palmas, Tocantins. O palco é seu. Isso mesmo, Patrícia. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, apresentando um tema tão importante como esse. Vou falar aqui hoje um pouquinho sobre um tema tão fundamental que nessa feira é tão bem explorado, né, que é o consumidor. Né, a gente fala muitas vezes de produção, de processamento, de insumos, mas tudo no final acaba no consumidor. E se a gente não pensar nesse ponto tão importante da cadeia produtiva, a gente não consegue fechar todo esse elo fundamental. Então, minha fala aqui vai ser dividida entre mercado interno e mercado externo. Vou começar falando do mercado interno. O que eu quero dizer com isso? Nada mais é do que o mercado dos consumidores brasileiros. Tá? Então, assim, além de ser um tema tão importante, né, como eu já adiantei, até pegando o gancho do que a Ângela apresentou, né, do que o Gilberto apresentou também, é um tema muito desafiador. Por quê? É difícil ter informação sobre o consumidor. Né? A gente consegue, às vezes, entender o produtor, sabe onde ele está, conversa com ele, sabe sobre a indústria, sabe sobre os insumos, mas o consumidor somos todos nós. Né? Então, como entender essa parte da cadeia produtiva tão dissipada e tão diferente, porque cada indivíduo é diferente um do outro. Né? Então, por exemplo, vocês, né, uma plateia qualificada, que estão participando aqui no evento, qual é o consumo de pescado per capita por ano no Brasil? Alguém tem algum palpite? Né? Sabe? Então, é um dado difícil. Né? Eu já ouvi falar em 9, já ouvi falar em 10, já ouvi falar em 15. Como é que é, Letícia? 9,8? Mas, assim, a verdade é que é um dado impreciso, né? Porque a gente tem o pescado que vem da pesca, tem o pescado que vem da aquicultura, tem o importado, tem o exportado, tem o informal. Então, a gente tem dificuldade de saber o número exato, embora a gente saiba que mais ou menos está nessa faixa. Né? Então, é só um exemplo da dificuldade que é coletar esse tipo de informação. Então, o que motiva a gente estar aqui pesquisando sobre o mercado interno e o mercado externo do pescado no Brasil? Então, primeiro é compreender as preferências dos consumidores para os produtos de pescado.
Ao mesmo tempo, a gente tem que os dados sobre esse tipo de conhecimento ainda são limitados no país e no mundo, eu diria, mas no país especialmente a gente tem poucas informações a respeito. E estudos econômicos mais aprofundados sobre o tema também são muito escassos. Então, a gente vai tentar apresentar algumas pesquisas que a Embrapa tem feito para esses dois tipos de mercado, para entender um pouco mais a fundo a questão da preferência dos consumidores e alguns dados sobre comércio externo também. Para isso, a gente realizou recentemente 2 pesquisas com consumidores, com aproximadamente 1.500 consumidores, cada uma em 2019, antes da pandemia, onde a gente fez uma pesquisa presencial nos supermercados, tá? Entrevistando na porta da peixaria dos supermercados os possíveis compradores e mostrando alguns produtos para entender essas preferências. E uma segunda pesquisa que foi online, já durante a pandemia em 2020, com também 1.500 entrevistados, mas com uma maior amplitude de municípios, né, espalhados em todos os estados do Brasil, também tentando entender um pouco mais essa questão da preferência. Então, a questão da pesquisa presencial, a gente, como eu disse, foi na peixaria, a gente fazia perguntas como essa, por exemplo. Mostrava um filé de tilápia congelado e dava um preço aproximado do que poderia ser o filé, como R$ 32,00 o quilo. Comparava com um filé de tilápia fresca um pouco mais caro, a 35. E aí perguntava para o consumidor, qual que você compraria tendo essas 2 opções para escolher? A primeira, a segunda ou nenhuma? E assim, sucessivamente, a gente ia perguntando sobre tilápia, sobre tambaqui, congelado, fresco. E à medida que o consumidor ia dizendo qual ele preferia e a qual preço, depois a gente consegue fazer algumas estatísticas para entender o que ele prefere e qual o impacto, o quanto que ele está disposto a pagar por certas características do produto e o impacto do preço nessa escolha. Tá? Então, muito rapidamente, eu vou apresentar alguns resultados. Nessa pesquisa presencial, o que a gente fez também? Além de entender a preferência dele na escolha ali no momento, a gente também questionou um pouco a respeito do conhecimento do consumidor sobre o pescado. Por quê? A gente precisa correlacionar o que ele prefere com o que ele conhece. Então, por exemplo, o caso do tambaqui. Muita gente, na hora de responder se prefere tambaqui ou tilápia, a pessoa responde tilápia. Mas quando a gente fala o que é o tambaqui, você sabe escolher o tambaqui, qual a diferença dele para um híbrido, quais os tipos de produto, a pessoa não sabe, mas a tilápia ela conhece mais. Então, ela acaba preferindo o que ela conhece mais, o que é muito natural. Então, quando a gente faz uma média para todos os consumidores, a gente tem um tipo de resultado. Quando a gente faz uma média para quem conhece mais os produtos, a gente vê que a preferência não é tão diferente assim. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nessa primeira linha de resultado, a gente perguntou se o consumidor era capaz de identificar o produto inteiro, o peixe inteiro. Então, a gente mostrava um tambaqui inteiro, uma tilápia inteira, um pintado inteiro, um salmão inteiro, e perguntava qual espécie que é. E aí, interessante que o salmão foi a espécie mais identificada dos consumidores, por volta aí de 70%, 50%, entre 50% e 60%, dependendo da região. O tambaqui já foi a espécie menos identificada para os consumidores. Quando a gente perguntou o filé, mostrando a foto dos filés também, mais uma vez o tambaqui foi o que foi menos reconhecido e o salmão mais reconhecido. Aí eu queria destacar também essa última linha aqui, que foi uma pergunta interessante que a gente fez, que é se os consumidores sabiam identificar a diferença entre tilápia e St. Peter, né? E apenas por volta de 11%, 11, 12% responderam que era a mesma espécie. A maioria não sabe que St. Peter é um tipo de tilápia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, principalmente aqui em São Paulo, existe uma preferência muito grande para o St. Peter, né? É muito comum você conversar com pessoas que moram por aqui, que falam que adoram St. Peter, mas não gostam de tilápia, por exemplo, né? Então, ele até tem um preço, muitas vezes em restaurantes, alto, por ser St. Peter, como se fosse um produto gourmet, mas quando fala de tilápia, né? Hoje mesmo a gente teve o caso, né? Não sei se vocês assistiram ali na Ana Maria Braga, no Bom Dia São Paulo, né? Que foi bem desagradável ali um momento que, na hora que falaram que estavam provando aqui no evento o sorvete de tilápia, muita gente fez cara feia. Ah, tilápia, não, né? Então, isso mostra um pouco do desconhecimento do público geral em relação aos peixes.
E aqui a gente tem um resultado para algumas características comparadas, como, por exemplo, a primeira linha é o prêmio, né, a disposição a pagar que o consumidor tem da tilápia em relação ao tambaqui. Então, esses resultados aqui estão em reais, né, entre 6 e 15 reais, dependendo da região, é o quanto que na média, os consumidores preferem tilápia em relação a tambaqui. Né? Então, no Sudeste, por exemplo, o consumidor está disposto a pagar R$16 a mais na tilápia em relação ao tambaqui. Já no Nordeste, essa disposição a pagar pela tilápia é um pouco menor. Por outro lado, na linha de baixo, a gente tem a disposição a pagar pelo peixe ser fresco em relação ao congelado. Então, a gente vê que o filé, né, esses aqui são preços para filé, é uma disposição bem alta. As pessoas preferem muito mais o peixe fresco do que o peixe congelado, que é algo que a gente já sabe empiricamente, né, pelo conhecimento que a gente tem de mercado. Mas veja que tem região que o consumidor está disposto a pagar mais de R$30 pelo peixe ser fresco em relação a um peixe congelado. Então, isso mostra também a importância na questão do processamento, a questão do transporte e a questão de você ter uma produção local que atenda os mercados mais próximos. Bom, agora eu vou passar para a pesquisa online, que a gente fez em diversos municípios do Brasil, para todos os estados, e uma série de resultados mais gerais, algumas estatísticas. Como, por exemplo, a gente perguntou o principal local de consumo do pescado, onde mais de 90% dos consumidores dizem que o principal local é dentro de casa. O peixe preparado em casa, né, comprado nas peixarias, no mercado, contra apenas 4% de delivery e também aproximadamente 4% de restaurante. Né? Então, as pessoas costumam comer no restaurante, costumam pedir no delivery, mas a maioria é o peixe preparado em casa. Com relação ao local de compra do pescado, é um número que vem crescendo, vem mudando. O supermercado cada vez mais tendo um share mais representativo aqui em relação ao local de compra. Aqui nessa pesquisa ele já apontou para quase 50% do local de compra mais frequente, comparado com 32% da peixaria e 14% de feira livre, que também são pontos de venda importantes para a cadeia brasileira. Aqui, esse gráfico acabou ficando sem título, mas a gente perguntou qual que é o principal fator na hora de escolher entre duas espécies de pescado. Né? O que o consumidor mais observa para decidir entre as espécies. O sabor foi apontado como a principal característica para decidir entre as espécies, embora o preço e o valor nutricional sejam fatores importantes também. Essa pergunta eu gosto de fazer em todas as pesquisas de consumo que eu faço, e ela costuma variar um pouquinho, mas é sempre apertada a disputa. Quando a gente pergunta entre a preferência entre peixe de água doce e peixe de água salgada, né, do mar ou de água doce. Aqui foi 30% e 45% contra 25% indiferente. Eu já fiz outras pesquisas que apontaram um número mais aproximado. Né? Então, vai depender do público que está respondendo, mas costuma ser uma disputa apertada aí entre água doce e peixes do mar. Por outro lado, quando a gente pergunta se a preferência são para produtos de pesca ou de aquicultura, é mais comum as pessoas indicarem que preferem produtos de pesca. Né? Então, é algo mais tradicional, mais cultural do brasileiro, e também diversas pesquisas apontam sempre o resultado com uma preferência um pouco maior para a pesca, embora muitos dos consumidores ainda tenham dificuldade em diferenciar pesca e aquicultura, né? Por incrível que pareça. Isso também, quando a gente fez pesquisa sobre conhecimento, a gente percebeu um pouco isso também. Sobre períodos do ano onde se consome mais peixe. A pergunta foi qual período do ano você tem um consumo acima do normal. Né? Como a gente sabe, quase 70% das pessoas apontaram a Semana Santa como um período do ano onde se consome mais peixe. Né? Isso também é um dado bem conhecido. Por outro lado, Natal ou outras datas não tiveram resultado muito expressivo, mas a Semana do Pescado apresentou um valor aí ela acontece, né, sempre em setembro, várias instituições participando, né, o Ministério da Pesca faz uma promoção em cima e já apontou que 10% das pessoas consomem mais peixe durante a Semana do Pescado, com todas as ações promocionais que acontecem. E, por fim, a gente perguntou sobre as barreiras para a compra do pescado. Então,
o que dificulta mais entre você decidir no pescado ou comprar outra proteína, por exemplo. E os preços foram apontados com quase 60% como a principal barreira na hora de você decidir se você compra o pescado, né? Então, na hora de decidir entre as espécies, o sabor do peixe foi mais importante. Mas na hora de decidir entre comprar ou não o pescado, os preços foram apontados como o principal fator. Bom, todos esses estudos que eu apresentei estão nesses artigos aqui, são artigos técnicos, artigos científicos. Quem tiver interesse em saber mais resultados, tudo está no site da Embrapa com fácil acesso. E, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o mercado externo também. Então, até agora eu falei sobre o consumidor brasileiro, sobre os nossos produtos de pescado, e agora eu vou falar um pouco sobre as nossas exportações de piscicultura, principalmente. Tá? A Embrapa, junto com a Peixe BR, faz esse boletim de comércio exterior trimestralmente, né? Acredito que a maioria de vocês já conheça. Esse que eu vou apresentar, os dados, está saindo do forno, provavelmente vai ser publicado hoje, essa nova versão. Então, os dados já são dessa nova versão, do terceiro trimestre de 2024, e a gente já tem resultados como, por exemplo, que as exportações nesse trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado, aumentaram em 174%. E aqui eu estou falando exclusivamente de piscicultura, tá bom? Sendo que, até foi comentado aqui na abertura do evento, o Brasil já é o segundo maior exportador de filé fresco de tilápia para os Estados Unidos. A gente vai ver um pouquinho os gráficos que mostram essa estatística também, e a participação de São Paulo vem aumentando significativamente. A gente está no evento aqui em São Paulo, né? O Paraná sempre dominou essa parte das exportações, mas hoje São Paulo passou do ano passado de 11% para 36% nas exportações de pescado para outros países, tá bom? Então, só alguns exemplos, eu vou mostrar alguns gráficos aqui sobre exportações e importações também. Na última coluna ali, a gente tem, na primeira linha, em dólar, o crescimento, como eu já tinha falado, de 174% do terceiro trimestre em relação ao ano passado. Se a gente comparar com os trimestres anteriores, a gente vê que já vinha aumentando, né, 50%, 145%, mas nesse trimestre aumentou ainda mais. E a gente acredita que no trimestre que vem a gente ainda vai ter um aumento maior, porque é uma área da economia que vem aumentando bastante. Aqui a tabela tem bastante informação, mas eu queria focar nessa coluna aqui de variação e de participação percentual, que seria a penúltima coluna do terceiro trimestre. Então, a coluna mostra diferentes produtos exportados pelo Brasil. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala muito em exportação, qual é o tipo de produto que o Brasil exporta? É o filé? É o congelado? É o refrigerado? Então, 65% do que o Brasil exporta para o exterior é de filé fresco ou refrigerado, sendo que peixe inteiro congelado é 27%. Né? As duas categorias juntas aí tem mais de 90% dos produtos exportados pelo Brasil. O mapa mostra a distribuição dessas exportações, com os Estados Unidos tendo quase 80% dos destinos finais dos produtos de piscicultura brasileira, e o Canadá 11%. Então, para a América do Norte, a gente tem praticamente 90% das exportações brasileiras. Para os demais países é mais residual, como o Chile 3%, né, para a África, para a Ásia também, mas a grande maioria é Estados Unidos, sendo que 90% da exportação é tilápia. Né? Então, a gente pode dizer que a grande representatividade de exportação brasileira é tilápia para a América do Norte. Então, aqui chegando nos resultados finais, a gente tem a distribuição por estados, como eu já tinha destacado, o crescimento de São Paulo. A gente pode ver na penúltima coluna de participação que São Paulo, que era 11%, passou a ser 36%, e o Paraná continua com uma participação bem significativa de 60%. Então, São Paulo e Paraná praticamente exportam todo o pescado de piscicultura. Aqui a gente está falando de tilápia especificamente, sendo que Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás também exportam, mas numa quantidade muito menor. E a gente não pode esquecer também de falar da balança comercial, porque tudo que a gente falou até o momento de comércio exterior foi de exportação. Só que a importação também é importante. Esse gráfico é só para produtos de piscicultura, a gente não está falando de pescado como um todo, e a gente vê que no acumulado do ano, a gente já tem 770 milhões de
importação de aquicultura no Brasil, sendo que esses dados que estão crescendo exponencialmente de exportação ainda são muito baixos em relação à importação, o que resulta numa balança comercial num déficit de menos 700 milhões. Né? Então, a gente observa ao longo dos trimestres, de 9 para 15 para 18, é um crescimento muito grande, mas ainda a gente tem uma balança comercial de aquicultura muito deficitária. Quando a gente vê a balança do pescado como um todo, incluindo a pesca, esse número já é um pouco mais equilibrado, porque o Brasil exporta mais do que a aquicultura para a pesca também. Tá bom? Então, finalizando aqui minha fala, todos esses resultados que eu apresentei, tanto os estudos de mercado interno quanto o boletim que eu falei que deve sair hoje, essa versão nova, estão no Centro de Inteligência de Mercado em Aquicultura, né, um produto da Embrapa, que está no site da Embrapa, que a gente chama de SIAC. Lá vocês vão encontrar diversas informações econômicas, como preço, como mapas com produção, e esses boletins e esses estudos também. Destaco, como a Ângela já comentou, que tudo que eu apresentei aqui são produtos do BRS Aqua, que é o projeto, né, a Ângela já falou bem, não preciso repetir, mas é um projeto muito importante da Embrapa, com parceria do CNPq, do BNDES, do MPA, né, e do governo federal. Então, assim, a gente acredita que entrando ali no SIAC, conversando no nosso stand, né, assim como a Ângela apresentou também, as palestras que a gente fez ontem, a Embrapa tem bastante resultado bacana aí para a gente estar conversando a respeito, tá bom? Então, estou à disposição, espero que tenham gostado, muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada, Roberto. Agora, conforme o combinado, a gente tem 5 minutinhos para perguntas. E eu gostaria de saber quem quer ser o primeiro, por favor, levanta a mão. Alguma colocação, contribuição com os nossos palestrantes? Não? Foi tão bem explicado assim? Por favor. Olá, obrigada. Bom dia. Eu gostaria de saber como que explicar melhor como é que a parceria empresa privada e Embrapa. Bom, quer explicar, Roberto? Bom, nós temos diversas formas de parceria, né? Uma delas é um projeto que a gente chama de Projeto de Inovação Aberta, mas para que a gente possa explicar direito, é interessante que a empresa que tem interesse, né, nos procure para a gente apresentar até os percentuais de participação, como funciona, o que a empresa precisa ter de documentação, né, para fazer essa parceria com a Embrapa. Nós temos tudo organizado, um fluxograma, o passo a passo. A gente tem condição de dar maiores detalhes, né, para quem nos procurar. Mas tem várias maneiras. Esse de inovação aberta é apenas um modelinho para que a gente tem para apresentar. Só complementando, né, Patrícia, aproveitar, a Patrícia explicou bem no modelo de inovação aberta, e lembrando que a Embrapa é uma empresa de pesquisa, né, agropecuária brasileira, então nossa função, nossa missão é encontrar soluções tecnológicas, desenvolver tecnologias, desenvolver produtos, mais parcerias para comercialização de produtos, para co-desenvolvimento, são muito bem-vindas para que a gente possa levar o produto final para o consumidor, né, e para o usuário final do público brasileiro e do mundo todo. E uma colocação que eu queria fazer para o Gilberto, não sei se você prestou atenção na palestra da Ângela, quando ela falou dos aerogéis, aí eu olhei para você e fiz assim, eu acho que esse tipo de produto, que é um ativo tecnológico do BRS Aqua, eu acho que ele se encaixa perfeitamente naquela, me perdoe se eu estou equivocada, Secretaria de Bioeconomia, Inovação. E eu acho que ele serve para trabalhar como despoluente em mares, para fazer a parte de barreira de derramamento de óleo. Então, eu acho que a Embrapa poderia colaborar diretamente na parte de despoluição. O que você acha? Não, me chamou a atenção, né? Tanto que eu já fiquei aqui, né, para depois procurar vocês, né, para a gente avançar nessa agenda. Sem dúvida nenhuma, esse é um problema muito grande, né? E faltam soluções inovadoras. Então,
A gente tem que aproveitar esse movimento de inovação da indústria, com o apoio da Embrapa, ou da Embrapa com o apoio da indústria, né, para aproveitar melhor os resultados para a área de meio ambiente. E eu não sei se me permitiria fazer uma pergunta também para o Roberto, porque dentre as barreiras comerciais mais usadas atualmente, as ambientais têm sido cada vez maiores, né, e mais importantes, barreira de mercado ou de novos mercados, né. E eu queria entender da importação de agricultura que o Brasil tem, né, que deixa a balança comercial em déficit. Quais são os principais pescados, né, de agricultura? Aparentemente me chamou a atenção, no caso, se for salmão, por exemplo, tem uma série, né, de questões ambientais lá que a gente vem trabalhando. Ou quais seriam essa composição da importação? Da importação, que me chamou a atenção o desbalanço. A grande maioria, os dados que eu apresentei são só para aquicultura, né, não entra o pescado. O salmão é responsável por 70% da importação. Se você considerar o pescado também, vai ter bacalhau, né, outras espécies, mas para a aquicultura o salmão tem uma representatividade muito grande. Obrigado. Por nada. E temos apenas um minutinho, alguém da plateia gostaria de fazer mais alguma colocação? Por favor. Boa tarde. Você falou um pouquinho sobre as exportações e nos últimos dias a gente tem visto que foi liberada para os Estados Unidos não ter mais um certificado. Como a gente vai garantir a qualidade e que os produtores vão continuar entregando bons produtos e seguindo o que a FDI pede nesse novo meio? Olha, essa pergunta é muito boa, mas eu acho que o ideal seria até o Ministério responder, né, que ele lutou por essa vantagem, né, para a gente exportar. Eu, como economista, posso dizer que isso pode abrir portas para a gente aumentar os valores. Agora, como na prática a gente vai garantir essa qualidade, eu também gostaria de saber assim, que ações serão feitas dentro do governo, dentro do Ministério, até entre as próprias associações produtivas, para que, por um lado, você abra uma porta, mas, por outro lado, não se tenha um prejuízo de qualidade que, a longo prazo, vai prejudicar todo o mercado, né? Tá bom? No primeiro dia do fórum, o colega Eliton, que falou sobre a plataforma, ele explicou muito bem isso. Parece que são acordos relacionados ao autocontrole, vem toda uma agenda muito restrita nessa parte sanitária. Parece assim, liberou, mas não vai deixar solto, né? Vem todo um conjunto de normas, autocontrole, tudo bem fechadinho para que a falta do certificado não cause um déficit sanitário, digamos assim. Por favor. Só complementar, acho que essa questão, eu mencionei muito rápido aqui o plano de conformidade. Acho que o Wellington tratou disso no outro viés. A gente tem dois eixos de conformidade prioritários no Brasil. Um é da conformidade ambiental em relação à pesca extrativa em si, né? Como que ambientalmente ela pode ficar mais amigável para não perder mercados, como o europeu, que ficou muitos anos sem importar produtos brasileiros. E outro nível de conformidade, outro eixo, é o da sanidade, que é o que o Wellington apresentou aqui. Então, são dois eixos. A legislação ambiental como um todo e para espécies ameaçadas, né, a conformidade em relação ao meio ambiente em si e as medidas sanitárias. São os dois principais eixos onde o Brasil tem muito a fazer. Aproximação, né, das normas e da realidade, né, não só na parte de meio ambiente em si, mas de conformidade sanitária. E só um comentário final, sim, da minha parte, que a gente está muito ligado nas exigências do mercado de importação americano, europeu, da Ásia, né? Mas nós temos problemas nacionais para resolver. Nós temos o consumidor nacional para prestigiar e não só depender de exigências do mercado externo. Então tem um longo caminho aí, mas que está sendo trilhado, e quanto mais pesquisas e mais visibilidade, né, tiver essas questões, melhor. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigada a todos.
Foi um prazer estar aqui com vocês.